Então, e do lado governamental? Do lado governamental, você tem coisas muito curiosas. O Bloomberg, atualmente, está numa campanha feroz contra a indústria norte-americana de fast food, tentando limitar o tamanho das porções de fast food servidas nas cidades de Nova York por lei. Não é o subcomandante Marcos que está propondo isso, é o Bloomberg. Tá certo? E a indústria está resistindo tanto quanto pode. O tamanho do refrigerante servido nas porções de fast food nos Estados Unidos aumentou de 1950 a 2010 6 vezes. O tamanho do hambúrguer e da batata frita aumentaram 3 vezes. 34% da população norte-americana é obesa. Obeso não é levemente o gordinho. O obeso é assim. Eu tenho 1,75 m, peso 70 quilos. Eu seria considerado obeso se eu pesasse 92 quilos. 34% da população americana, 30% da população mexicana, 25% da população canadense e da população britânica tem essa relação peso e altura. O que significa que, tanto na literatura como cada vez mais em políticas públicas, logo às vésperas da Rio+20 foi publicado um documento muito interessante, clamando para que políticas agrícolas sejam pensadas em conjunto com políticas nutricionais. É um negócio fantástico, a evolução, tá certo? Quer dizer, são aquelas... O Quino, né, o pai da Mafalda, tem várias charges a respeito disso. Né, a política agrícola produz cada vez mais alimento e aí a política da saúde vai lá e tenta curar as pessoas da... Isso não dá mais para continuar. Né? Então, esse tema, crescer para quê? Qual é a utilidade, qual é a finalidade do crescimento econômico? É um tema que, 10 anos atrás, podia ser considerado como meio hippie, meio extravagante até, e hoje está entrando no mainstream. Está entrando em... Você tem um relatório com 2 prêmios Nobel de Economia, você tem o grande herdeiro do Keynes falando sobre isso. O texto do Keynes, A Vida Econômica dos Nossos Netos, ou alguma coisa assim, escrito em 1900, uma conferência em Cambridge em 1928 e depois publicado por ele cuidadosamente, também é muito interessante nesse sentido. Tem um problema em toda essa literatura que a mim me incomoda muito, mas eu não tenho formação e literatura de background suficiente para julgar. Qual é o problema que me incomoda? E eu acho que os trabalhos da Lívia contribuem para esse incômodo se reforçar. O problema que me incomoda é que se parte de um princípio de que os desejos humanos são insaciáveis e que as sociedades humanas contemporâneas são vítimas do fato de que os indivíduos não têm como viver senão desejando cada vez mais e desejando cada vez mais. E aí mas pode ser que essa minha afirmação seja fruto da minha ignorância, mas a sensação que eu tenho é que você substitui uma espécie de sociologia grosseira em que o comportamento dos indivíduos é determinado de maneira opressiva por estruturas que eles não controlam, etc., por uma espécie de psicologia metafísica em que você postula que os indivíduos têm, por sua natureza, que eles vão sempre desejar mais. E eu acho que a gente precisa de mais... quer dizer, quando você pega os livros e conferências que eu tenho visto de pessoas muito interessantes sobre esse assunto, você cai sempre nessa história de que o consumidor, quanto mais ele é livre, mais ele vai querer, e aí você não vai ter como enfrentar essa questão. Eu acho que isso aí está mal colocada. Enfim, só para terminar, e antes de chegar à conclusão com essa questão da sociologia econômica, a minha sensação é que o tema das desigualdades e do poder
nem sempre é enfatizado de maneira suficiente nessa literatura sobre a sociologia econômica. Ou seja, eu acho que um dos desafios que nós temos é de juntar a literatura que trabalha sobre o metabolismo social contemporâneo, mostrando que a desigualdade deixou de ser uma questão apenas, como se fosse pouco, ética, e se tornou no mundo contemporâneo uma questão material incontornável, isto é, não é possível continuar no sucesso relativo na luta contra a pobreza se não houver uma redução muito significativa nas desigualdades. Não há espaço carbono, não há matéria, não há energia para que a luta contra a pobreza siga no sucesso que ela está tendo hoje, se a desigualdade não for enfrentada seriamente. E isso supõe, eu acho que essa é uma das razões pelas quais emerge essa literatura sobre crescimento econômico, isso supõe repensar o próprio sentido do crescimento econômico, repensar o que significa ser... A Confederação Nacional da Indústria acabou de publicar um documento condenando o automóvel como meio fundamental de, supostamente, assegurar a mobilidade nos centros urbanos acima de 500 mil habitantes. A Confederação Nacional das Indústrias é representante das montadoras. Como é que vai ficar isso? O documento é muito interessante, escrito por Sérgio Magalhães, que foi secretário da Habitação aqui no Rio de Janeiro. É muito consistente, eu recomendo vivamente. Amanhã vai subir na Folha Online um artigo que eu fiz sobre esse documento. Terceira parte, conclusões. Eu acho que a única saída que a gente tem, do ponto de vista prático, para essa encalacrada no qual nós estamos, está na ideia de bens de uso coletivo e bens públicos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se o automóvel individual representasse o dano que ele representa para a saúde humana e para os ecossistemas e para o estado das cidades, etc. Mas se ele fosse garantidor de real bem-estar para as pessoas, quer dizer, se você tivesse uma situação de um bem que fosse predatório, mas que as pessoas vivessem o uso desse bem como expressão de real utilidade, eu acho que aí nós íamos estar numa situação muito complicada. Felizmente, as pessoas vão se dando conta que, ao contrário, quando elas compram o automóvel, o prazer que elas têm em comprar o automóvel é contrabalançado cada vez mais fortemente com os impasses em que elas se encontram ao usar esse automóvel. E há sociedades que estão declinando o uso do automóvel, o que não significa que vai deixar de ter automóvel, mas que você vai ter que passar a ter usos partilhados e, sobretudo, você vai ter que estimular o uso de bens coletivos. Nesse relatório da CNI, uma das coisas muito interessantes que eles mostram, aliás, o Vladimir Safatli também falou disso num artigo na Folha muito recentemente, mostrando como essa ascensão da classe C brasileira está extremamente baseada no consumo de bens individuais e muito menos no consumo de bens públicos e coletivos.